Era 1998. A cidade de São Paulo pulsava com vida, mas uma escuridão havia descido sobre seus vastos espaços verdes. O Parque do Estado, um santuário da natureza em meio à selva de concreto, tornou-se um campo de caça. Mulheres, jovens e cheias de sonhos, desapareciam sem deixar rastros, seus sumiços deixando um vazio arrepiante. O medo, como uma névoa venenosa, se espalhava pelas ruas, enquanto os sussurros de um monstro à espreita no parque se transformavam em gritos de terror. Esta é a história de Francisco de Assis Pereira, o homem que ficaria conhecido como o maníaco do parque, e a trilha de terror que ele deixou em uma das cidades mais vibrantes do Brasil. As vítimas, muitas vezes aspirantes a modelo, eram atraídas para o parque com promessas de fama e fortuna. Mal sabiam elas que seus sonhos seriam recebidos com um horror inimaginável. Seus rostos, congelados no tempo em cartazes de desaparecidos, tornaram-se uma lembrança assombrosa do predador que as espreitava. A cidade prendeu a respiração, unida pelo medo e desesperada por respostas. A caçada começou para um assassino que entendia a linguagem da sedução apenas para transformá-la em uma arma de crueldade inimaginável. Para entender o monstro, é preciso mergulhar nas sombras de seu passado. Francisco de Assis Pereira nasceu na pobreza em 1967. Sua infância, longe de ser idílica, foi marcada por abuso e negligência. Ainda criança, sofreu abuso sexual nas mãos da própria tia, uma experiência que deixaria feridas profundas e purulentas em sua psique. Esse trauma precoce distorceu sua percepção das mulheres, plantando as sementes de uma obsessão perigosa, que mais tarde floresceria em violência. À medida que Pereira crescia, seu passado conturbado se manifestava de maneiras perturbadoras. Ele desenvolveu uma fascinação mórbida por seios femininos, uma consequência direta do trauma de infância. Essa fixação, aliada a uma crescente raiva contra as mulheres, lançou as bases para o monstro que ele se tornaria. Sua vida adulta foi uma tapeçaria tecida com fios de instabilidade e violência. Relacionamentos fracassados, marcados por agressão e domínio, prenunciavam a escuridão que se escondia sob a superfície. Pereira era uma bomba relógio, cada ação sua um passo mais perto do precipício da depravação. O campo de caça de Pereira era o vasto Parque do Estado, suas trilhas isoladas e vegetação densa, fornecendo a cobertura perfeita para seus atos hediondos. Suas vítimas, muitas vezes jovens mulheres de origens humildes, eram atraídas para a morte com a promessa de um futuro melhor. Fingindo ser um olheiro de uma agência de modelos, Pereira se aproveitava de sua vulnerabilidade, seus sonhos de escapar da pobreza, as cegando para o perigo que ele representava. Seu método era tão calculado quanto arrepiante. Ele abordava mulheres em locais públicos movimentados, encantando-as com seu comportamento desarmador e promessas de contratos lucrativos de modelo. Ele conquistava sua confiança, aprendendo suas vulnerabilidades, suas esperanças, seus medos. Uma vez que ele tivesse sua confiança, ele as atraía para o parque para um ensaio fotográfico encenado, um estratagema que se tornaria sua sentença de morte. Lá, em meio à serenidade da natureza, ele liberava sua brutalidade, submetendo-as a horríveis agressões sexuais antes de acabar com suas vidas com eficiência arrepiante. Conforme os corpos de jovens mulheres começaram a aparecer, o pânico tomou conta de São Paulo. Os desaparecimentos, antes incidentes isolados, formaram um padrão assustador, a cidade acordando para o pesadelo que se desenrolava em seu meio. A polícia, enfrentando pressão crescente para capturar o monstro que aterrorizava sua cidade, lançou uma investigação em grande escala. O Parque do Estado, antes um símbolo de tranquilidade, transformou-se em uma cena de crime, repleta de equipes forenses e detetives desesperados por respostas. A investigação foi repleta de desafios. A vastidão do parque, juntamente com o planejamento cuidadoso de Pereira, tornou difícil descobrir seus rastros. As testemunhas eram escassas, e aquelas que se apresentaram podiam oferecer apenas vislumbres fragmentados do assassino evasivo. A mídia, faminta por qualquer migalha de informação, alimentou o frenesi,
suas manchetes sensacionalistas aumentando a ansiedade coletiva da cidade. A pressão aumentava a cada dia que passava, levando a polícia ao limite enquanto corriam contra o tempo para deter um assassino que se tornava cada vez mais ousado a cada vítima que reivindicava. À medida que a investigação se aprofunda, as linhas antes claras começam a se confundir. As suspeitas aumentam e a confiança se esvai. As evidências, antes dispersas, agora apontam para uma única e inegável verdade. A cada dia que passa, o cerco se fecha, não deixando espaço para dúvidas. A pressão aumenta e as apostas nunca foram tão altas. Neste momento crítico, cada decisão, cada movimento, torna-se uma questão de sobrevivência. O julgamento de Pereira foi um dos casos de maior destaque da história recente. O tribunal estava lotado de espectadores, jornalistas e familiares das vítimas. À medida que as provas eram apresentadas, a gravidade dos crimes de Pereira se tornava ainda mais evidente. Após semanas de depoimentos e deliberações, o júri chegou a um veredicto unânime, culpado de todas as acusações. O juiz, em tom sombrio, proferiu a sentença máxima prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A justiça, aos olhos de muitos, havia sido feita. As repercussões das ações de Pereira foram sentidas em toda parte. Famílias foram destruídas, comunidades ficaram em choque e uma sensação de medo permeou o ar. Grupos de apoio e serviços de aconselhamento viram um aumento na demanda à medida que as pessoas tentavam lidar com o trauma. A cobertura da mídia trouxe atenção nacional para as vulnerabilidades em nossos sistemas, provocando debates e pedidos de reforma. As cicatrizes deixadas pelos crimes de Pereira levariam anos, se não décadas, para cicatrizar. Após um caso tão devastador, o foco mudou para a prevenção. As agências de aplicação da lei começaram a revisar seus protocolos, procurando por lacunas e áreas de melhoria. Programas educacionais foram introduzidos para aumentar a conscientização sobre os sinais de alerta e como relatar atividades suspeitas. Os líderes comunitários enfatizaram a importância da vigilância e da comunicação. O objetivo era claro: garantir que tal tragédia nunca mais acontecesse. O legado de Pereira é de medo e dor, mas também serve como um lembrete da importância da vigilância. As comunidades devem permanecer alertas, apoiar umas às outras e trabalhar juntas para criar um ambiente mais seguro. É um chamado à ação para que todos sejam mais conscientes, mais proativos e mais envolvidos na proteção de nossa sociedade. No final, a esperança é que, a partir deste capítulo sombrio, possamos construir um futuro onde tais horrores sejam coisa do passado.